Muito bem, pessoal, boa noite. Quero cumprimentar a todos, agradecer pela participação em mais uma oficina promovida pelo Núcleo de Prática Jurídica, em parceria com a coordenação do curso de Direito. Quero dizer aos senhores que, para nós, é motivo de muita alegria perceber aí os nossos alunos interessados participando, né? Isso é muito bom. E neste espaço nosso aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a medicina legal, vamos falar um pouco sobre a traumatologia. O objetivo aqui é dar um pouquinho de noção, né? Vamos falar um pouquinho sobre as noções do Instituto. Muita gente já fica curiosa, e eu já quero também antecipar uma coisa aqui. É o seguinte, aí na tela. Eu vou disponibilizar para os senhores um formulário. Esse formulário vocês devem preencher para quê? Para gerar o certificado, tá? Então, o formulário vai ficar disponível para os senhores e ele fica ativo durante o evento. Então, não adianta preencher depois, tá? Então, vocês estão aqui assistindo desde o início, online, e o formulário vai ficar aqui no chat. Daqui a pouquinho eu já libero o chat aqui para vocês, tá? E as dúvidas ficam para o final. Deixa eu ver só se o formulário o link já está ativo. Vamos ver. Deu alguma coisa errada com esse formulário aqui. Deixa eu ver. Bom, eu vou pedir para o professor Castilho gerar outro formulário. Já estou pedindo para ele aqui. Outro formulário. Eu vou passar para vocês aqui o link, mas eu fiz um teste aqui, não abriu, então, antes de iniciar, então, peço aos senhores que façam um teste com esse link que eu vou colar aqui no chat e vejam se ele está ativo para vocês. Para mim, ele não está funcionando. Se funcionar, beleza. Eu acho que não está funcionando, não. Aí está dando errado, né? Então vamos embora. Esse questionário aí, ao longo aí do nosso evento, ele vai ser regularizado e nós vamos seguindo aqui com o nosso encontro. Bom, é importante nós falarmos aqui sobre essas oficinas, sobre este evento. Isso aqui é uma oportunidade que nós temos para discutirmos assuntos fora da sala de aula. E aí você deve estar pensando assim, pô, traumatologia forense, o que isso tem a ver, né, com o nosso curso, o que isso tem a ver com o direito, o que isso tem a ver com aquilo que eu estou estudando. Essa apresentação que eu estou exibindo aqui, eu vou deixar o link para vocês conseguem acessar virtualmente, tá? Não dá para baixar, mas dá para acessar. Daí a apresentação, criei no Geniali, vocês podem acessar quando quiser. Eu quero fazer uma observação importante, que é a seguinte. Temos algumas imagens aí, o objetivo das imagens não é assustar ninguém, nem constranger. Então, eu peço que, se você está em um local que tem crianças próximas, enfim, pessoas que não podem ver imagens fortes, então que você não abra este material. E também peço que tome todo o cuidado. Como eu disse, as imagens foram selecionadas com objetivo exclusivamente pedagógico. Muito bem, feita essa observação, podemos prosseguir aqui com o nosso encontro. Vamos lá. Então, começando, traumatologia é uma parte, né, é um tema que é objeto de estudo da medicina legal. E aí você me pergunta, mas o que é medicina legal? O que a medicina legal tem a ver com o curso de direito? Qual é a finalidade? Será que medicina legal é só para quem quer atuar na área criminal? Só para quem quer ser delegado, por exemplo? E eu vou mostrar para vocês hoje, rapidamente, que não é bem assim, que a medicina legal é do interesse do estudante de direito e tem repercussão no direito, não só no direito penal. Bom, primeiro, o que é medicina legal, né? Se nós perguntarmos o que é medicina legal, se você clicar aqui,
no link você tem um conceito, eu coloquei o conceito do professor Genival Veloso França. Então fica a dica aqui para você que tem interesse em estudar um pouquinho a mais, né, a medicina legal, procure esse livro aqui, ó. O autor é Genival Veloso França. Você encontra esse livro nos nossos e-books, né, na nossa biblioteca virtual. Você encontra o livro do professor França, que, sem dúvidas, é um dos maiores doutrinadores na medicina legal. Tá? Então, professor França, que medicina legal nada mais é do que a medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais. Bom, se você pegar qualquer manual de medicina legal, você vai encontrar diversos conceitos, né? Alguns dizem, medicina legal é a jurisprudência médico-legal. Enfim, em outras palavras, é nada mais do que isso mesmo, a medicina servindo de orientação, de instrumento para o direito. Sempre que a questão judicializada ultrapassar o conhecimento jurídico, sempre que o juiz, para decidir alguma coisa, ele precisa de algum outro conhecimento que não seja do direito, nós precisamos do auxílio de outras áreas para enfim, para a complementação dessas informações jurídicas. E no caso, quando nós precisamos de um parecer técnico médico, então estamos falando na medicina legal. Muito bem, olha só, mais informações tem aqui, você clicando, olha aí, eu coloquei mais um trecho, eu gosto muito dessa passagem aqui do professor França, que diz que, sobre a importância da medicina legal, ele fala que a medicina legal não se ocupa ou se preocupa apenas com o indivíduo enquanto vivo. Vai buscá-lo ainda quando ovo e pode vasculhá-lo na escuridão da sepultura. Você fala, meu Deus, olha que frase de impacto, não é? Que frase importante. Por quê? Porque nós temos, olha só, questões, desde um exame para provar um período gestacional, até mesmo exames de medicina após a morte de alguém, exames que são feitos, por exemplo, na exumação de um cadáver. Olha, exumação de cadáver para fazer DNA, por exemplo. E aí, DNA, nós estamos falando em investigação de paternidade, estamos falando no direito de família. Então, a medicina legal serve para orientar, na grande maioria dos casos, né, questões de natureza penal, e para isso nós temos o Instituto Médico Legal, famoso IML, que cuida das perícias, e fora isso nós temos questões também do direito civil. Por exemplo, você quer provar uma questão de impotência sexual para falar na anulação de um casamento. Já ouviu falar nisso? Quando o ponteiro do relógio só marca 6h30. E neste caso, perícia, olha aí, né? E é uma questão que vai envolver o direito de família. Então, a medicina legal, ela tem um arcabouço muito grande, e o aspecto que nós vamos trabalhar aqui hoje é da traumatologia. Nós vamos falar especificamente, então, sobre essa orientação ao direito penal. Muito bem, seguindo aqui então. Eu recebi agora uma informação de que o nosso Google Forms está com uma falha no sistema. E é por isso que não está dando certo para gerar este formulário. Então, eu vou gerar um outro formulário, porque eu sou teimoso. Me desculpem, porque isso foi gerado desde a semana passada. E, infelizmente, hoje deu uma travada. Não foi só neste formulário, tem outros também que nós trabalhamos para organizar os nossos atendimentos. E percebemos aí que o sistema está fora do ar. Bom, vamos lá. Tudo bem. Seguindo aqui o nosso material, então, traumatologia forense, olha aí, é a parte da medicina legal que vai estudar o que? As lesões corporais. Então, vocês já ouviram falar nos crimes, ou não ouviram ainda, provavelmente, mas nos crimes contra
a vida, né? Aí vai envolver a parte de homicídio, infanticídio, lá, a partir do artigo 121, quando começa a parte geral do direito penal, e você deve ter ouvido falar também nos crimes contra a integridade física, né? E aí nós temos essa parte que trata das lesões corporais. Olha que coisa interessante, né? Lesões corporais. Muito bem. Nós vamos ter crimes que decorrem, lesões que decorrem de diversas energias, né? Nós vamos ter o trauma que vai decorrer de algumas energias. O que nós vamos tratar hoje são lesões por energia mecânica. Então, nós vamos ver aqui os crimes de acordo com a lesão produzida. A lesão produzida indica para o perito, você que tem interesse, curiosidade, desvendar uma cena criminal, você que gosta de assistir o CSI, esses programas de investigação, você vai perceber aqui algumas coisas que acontecem na prática. Olha só, quando o perito ele analisa uma lesão, ele tem a capacidade de dizer qual foi o instrumento que produziu aquela lesão. Então, de acordo com a lesão, é possível saber qual foi o instrumento que a produziu. Existe até uma máxima, um adágio aí na traumatologia forense, que diz assim, me dê a lesão que eu lhe darei um instrumento. Olha que bonito, né? Muito bem, então, as energias de ordem mecânica são aquelas que atuam mecanicamente sobre o corpo, que vão modificar de forma completa ou parcial o estado de repouso ou de movimento. Muito bem. Então, nós vamos analisar, olha que interessante, temos 3 padrões de instrumentos, vamos dizer, 3 padrões básicos de instrumentos. Instrumentos que provocam lesões, tá? Então, quais são os 3 padrões básicos? Cortantes, contundentes e perfurantes. Então, são 3 padrões básicos. Hoje nós vamos ficar apenas nos padrões básicos. Por que hoje apenas os padrões básicos? Porque não dá tempo, né? Na verdade, eu estou passando noções, porque isso aqui é assunto para muitas aulas. Porque existem também padrões mistos. Eu posso combinar esses 3 padrões básicos e ter aí os padrões derivados, né? Por exemplo, se eu misturar o padrão cortante com o perfurante, eu tenho um instrumento pérfuro-cortante. Se eu misturar um instrumento contundente com um perfurante, eu tenho pérfuro-contundente. E se eu misturar um cortante com um contundente, eu terei um instrumento corto-contundente. Então, são instrumentos variados. Um mesmo instrumento, dependendo da atuação, ele pode causar uma lesão diferente no indivíduo, na vítima. Tudo bem. Vamos lá. Instrumentos cortantes. Eu vou liberar para vocês agora o chat, mas vocês vão me prometer que vão ficar quietinhos. Certo? Vocês vão me prometer que vão ficar sem bagunça, tá bom? Eu estou aqui apresentando para vocês, mas eu estou usando a tela aqui que vocês estão vendo. Então, eu prometo que eu vou responder, na medida do possível, as perguntas de vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir todas. Mas para o final, então, para que eu possa falar de tudo aquilo que eu preparei para falar com vocês hoje. Então, a partir de agora, o nosso bate-papo está valendo, tá bom? Mas, por favor, sem bagunça. Então, vamos lá. Então, o que são instrumentos cortantes? Eu não vou ler. Eu quero que você entenda que tem palavras mágicas aqui que você vai guardar e você vai compreender. Então, quando nós falamos nos instrumentos, na traumatologia, o que é importante saber? Você quer prestar uma prova para delegado, por exemplo. É importante saber o conceito. O conceito dele passa por uma questão que diz respeito à forma de atuação do próprio instrumento. Então, o instrumento cortante é aquele que geralmente possui um gume afiado, ó. Então, porque ele é o cortante, tem um gume afiado. E como é que ele atua? Ele atua no formato pressão e deslizamento. Então, imaginem os senhores, se eu pegar uma faca e pressionar a pele de alguém, então, ó, pressão e deslizamento. Pressiona e puxa. Nesta atividade, eu vou provocar uma lesão. O nome desta lesão é chamada incisa. Tudo bem? Então, olha só. O nome do instrumento é cortante. Incisa é a lesão, não é
não é uma lesão cortante, tá? Porque a lesão não corta ninguém, certo? Então a lesão é incisa e o instrumento até é denominado cortante e alguns colocam, né? Causou a lesão incisiva. E aí, tudo tranquilo, né? Olha aí, muita mensagem. É isso aí, porque ó, esse barulho, gente, desconcentra. Quando vocês mandam uma mensagem, vem um barulho aqui para mim, desconcentra. Eu falo, poxa, deixa eu dar uma olhada para ver se é alguma coisa séria e tal. Então, desconcentra todos. Vamos ficar concentrados aqui, ó. Eu vou cortar o chat de novo, então. Puxa vida, me arrependi. Não, eu vou cortar o chat, então. Na hora certa das perguntas eu abro, então fica mais fácil. Eu dei um voto de confiança para vocês, hein? Pronto, agora a gente fica mais tranquilo. Vamos lá. Sem problemas, pessoal. Vamos lá. Então, nós já sabemos o que são instrumentos cortantes. Eu quero saber se vocês estão preparados mesmo para ver essas lesões. Eu já disse, não é para chocar ninguém, mas é para explicar como funcionam as lesões. Porque essas lesões, elas vão definir a forma da lesão. É possível que você tenha conclusões investigativas, né? Então, nós vamos saber por onde inicia a lesão incisa, por onde ela termina. Olha que interessante. Aí, qual é o interesse em saber por onde inicia, por onde termina? É possível, por exemplo, estimar se o agressor ele era mais alto ou mais baixo do que a vítima. Pela lesão incisa, é possível estimar se o agente era destro ou era canhoto. Olha que coisa. Sério, sério. E nós vamos ver isso agora. Agora sim, daqui a pouco. Calma. Então, vamos lá, na tela. Primeiro, as características das lesões. Todo mundo já se cortou alguma vez na vida, não tem dúvidas, né? Às vezes você estava lavando a louça lá na sua casa e quebrou um copo, cortou a mão, né? Os meninos que costumavam empinar pipa cortavam o dedo com a linha, né? E fazia aquele corte. E o que é possível observar em um corte, uma lesão incisa? Bom, ela tem cauda inicial, cauda terminal. A cauda terminal geralmente é maior do que a cauda inicial. Então eu já sei que a cauda inicial é menor do que a cauda terminal. A cauda terminal ela vai ter pequenas escoriações. Fica uma casquinha. Não sei se você já reparou, se alguém tiver com alguma lesão aí, algum corte, pode dar uma olhadinha para conferir. Então no finalzinho do corte vem uma escoriação, fica aquela casquinha, né? Então, essa é uma outra indicação de que ali é a cauda terminal, ou seja, onde realmente terminou o ataque. Nós vamos verificar que quanto mais afiado for um instrumento, maior será o distanciamento entre as bordas. Olha que interessante, as bordas da lesão, né? Você corta e ele vai abrindo. Então, quanto mais afiado, o centro dessa lesão ficará mais distante, né? Então, o que nós observamos aqui em relação à lesão incisa? Ó, que tem cauda inicial, que tem cauda terminal, que tem bordas. E mais um detalhe interessante, atua por pressão e deslizamento, certo? Pressão e deslizamento. É interessante nós sabermos que a extensão, olha, o tamanho daquele corte é sempre maior do que a profundidade. É sério? É sério. Então, são essas características principais de uma lesão incisa. E aí, se você não quiser ver, feche os olhos agora, que eu vou mostrar algumas imagens para demonstrar essas características. Muito bem, na tela aqui para vocês, eu vou apontar aqui. Vejam só, acho que vocês conseguem ver o cursor do meu mouse. Nessa lesão central, nós temos aqui, ó, não há dúvidas, nós temos uma cauda inicial, porque ela é menor, e a cauda terminal, né? A cauda terminal ela é maior. Vejam as bordas aqui, e no centro nós vamos ter um afastamento maior entre as bordas. Quanto mais afiado o instrumento, maior, ó, maior o afastamento entre as bordas. Então, aqui nós estamos vendo uma lesão provocada por um instrumento de alto poder de corte, ou seja, um instrumento muito afiado, não é?
Deixa eu tirar, tem gente que ainda não jantou, né? Vamos lá. Então, de acordo com essas lesões, é possível concluir algumas coisas. Por exemplo, o agente que é destro, faça uma simulação. Se você fosse cortar alguém, se você fosse, qual que é o movimento que você faz? Qual o movimento? Eu sou destro, eu pego aqui um instrumento, eu vou cortar. Geralmente, o movimento mais cômodo é você flexionar o braço e esticar. Esse é o mais cômodo. Então, você vai sempre para o lado oposto em direção ao seu lado de domínio. Então, se eu sou destro, eu vou agir da esquerda para a direita. Se eu sou canhoto, eu vou agir da direita para a esquerda. Por quê? Professor, mas eu quero fazer assim, só para ferrar com o perito. Não é isso. A questão é, na hora de uma agressão, a pessoa não pensa. E aí você não engana o seu cérebro. E o seu cérebro vai buscar aquilo que é mais cômodo. Tá? Por exemplo, quando eu dou aula sobre instrumentos perfuro-contundentes, aí nós temos a combinação de dois instrumentos, o perfurante e o contundente. Nós estamos falando especificamente, vamos dizer assim, com maior profundidade, sobre os instrumentos, sobre os projéteis de arma de fogo. Então, uma pessoa que vai tentar um suicídio, que comete o suicídio, é muito comum que ela procure a posição mais cômoda para fazer isso. Ninguém, por exemplo, vai se matar com um tiro na nuca, não é? Não faz sentido nenhum. Então, são questões que demonstram para o perito, como dizem, o corpo fala e o cadáver fala mesmo. O cadáver conversa com o perito. Então, o perito chega, vê a cena do crime e ali ele já começa a tirar algumas conclusões. É claro, gente, que tem muita coisa para falar sobre isso, né? Até mesmo se houve alguma alteração numa cena de crime, vai depender do tempo, mas aí a gente estaria numa outra conversa e seria assunto para uma aula de tanatologia, que seria o estudo da morte, né? Estudo do tempo da morte, a cronotanatognose, né? É o estudo do tempo da morte, que aí você vai ver os sinais abióticos imediatos, consecutivos. Então, nós vamos ver algumas situações que, mesmo você modificando um corpo numa cena de crime, é possível saber a forma que ele caiu, por conta, por exemplo, das manchas de hipóstases que ficam nas costas ou na região inferior, de acordo com a posição que o corpo ficou posicionado, o corpo daquele cadáver. No caso da altura, vejam só, pensa num agressor que é menor do que a vítima. Se o agressor é menor do que a vítima, qual o movimento mais prático para ele? Ele vai pôr o braço para cima e puxar, flexionar e voltar. Ele não vai pegar de baixo para cima e pular para cortar a pessoa. Então, quer dizer, se eu tenho uma cauda terminal, para cima, o indício é de que o agressor era mais alto do que a vítima, porque a lesão começa de baixo para cima. Se eu tenho uma cauda terminal para baixo, eu vou chegar, pelo menos, a uma primeira conclusão. Aquilo vai dar um indício. É claro que tudo é analisado dentro de um conjunto, não é só uma lesão, mas todo o conjunto é analisado. Mas dá um indício de que o agressor era mais baixo do que a vítima se a cauda terminal está para baixo. Vejam como é interessante. Então, coisas que para nós, simples mortais, que não conhecemos muito dessas questões técnicas, poderiam passar de forma, assim, totalmente alheia, né? Desapercebido. Mas, para um perito, nada passa de forma desapercebida. E no suicídio também, né? Às vezes encontram... O suicídio, ele é acompanhado, geralmente, de uma carta, aquela coisa toda. Mas o suicida, às vezes, deixa uma carta, é muito comum. E aí o perito chega e encontra aquela pessoa morta com uma incisão perfeita, uma incisão cirúrgica, e fala, não é possível, o cara se matou, ele se cortou de primeira, né? Uma pessoa que comete suicídio, geralmente, é uma pessoa que está com alguma dificuldade, está passando por um problema, e a pessoa, muitas vezes, está esperando, né, por algum milagre, alguma coisa, e fica ali, ó. Fica com, por exemplo, com um instrumento cortante, se ele está tentando cortar o pulso,
ele está ali e vai causando diversas lesões. Então, ele não vai ter apenas aquela incisão que ocasionou a morte, mas as chamadas lesões de excitação ou de titubeio. Né? Isso é comum. E também, se ele mesmo praticou aquela lesão, muito possivelmente ele terá sangue na mão pela qual ele praticou essa incisão. Muito bem. Instrumentos contundentes. Então, nós já vimos os cortantes, agora os contundentes. Instrumento contundente, gente, é aquele que atinge de que maneira? É aquele instrumento que atua por um plano. Então, nós vimos lá no instrumento cortante que ele atua por uma linha através de pressão e deslizamento. Esse é o cortante. Linha, pressão e deslizamento. Joia. Nós vimos lá esses instrumentos, e aqui nós podemos diferenciar de que maneira? Ó, contundente, atua por um plano, ele causa uma lesão de impacto, né, de contragolpe, beleza? Atua por um plano, então a forma de trauma aqui é o impacto, tudo bem? No caso de instrumento contundente, vamos pensar assim, instrumento sólido. Então, um instrumento sólido pode causar uma lesão. Eu coloco ali que eu posso ter uma força mista. Olha só, eu posso ter uma atuação de um instrumento contundente, né? Nós temos uma atuação ativa, podemos ter uma atuação passiva e podemos ter também uma atuação mista. Como é que é isso? Fácil demais. Ativa, presta atenção, atuação ativa de um instrumento contundente. O instrumento vai ao encontro do organismo, ou seja, o instrumento vai ao encontro do corpo da vítima. Então, o instrumento acerta a vítima que estava parada, estava em estado de repouso e recebe aquele impacto. Então, nós temos uma atuação ativa. Nós podemos ter uma atuação passiva. O instrumento está parado e a vítima vai ao encontro do instrumento. Como, por exemplo, o cara fala assim, eu estava só com a mão assim, e ele veio e bateu o nariz no meu punho. Não, não é isso. Também é difícil, pode acontecer. Mas acontece muito, por exemplo, quando o cara toma umas a mais, e aí ele acredita que a terra, né, o chão está muito firme. E ele não consegue se controlar, se segurar. Então, às vezes, a pessoa cai, né, bate a testa, bate o rosto, mas o chão estava parado, embora o sujeito pensasse o contrário. Então, o instrumento contundente foi o piso, que estava parado, mas o corpo se projetou ao instrumento. Né? A pessoa está andando aqui, ó, com o celular, olhando para o celular, e de repente a pessoa bate com a testa num vidro. Acontece no poste, né? O poste estava parado, o vidro estava parado, mas a vítima se projetou ao instrumento. Então, neste caso, nós temos aí uma atuação passiva do instrumento. E nós temos a atuação mista. A vítima e o instrumento estão se projetando, né, e se encontram. Isso acontece muito em acidentes automobilísticos. Né? O sujeito está andando de bicicleta e vai colidir com outro, seja um veículo, uma pessoa que vem ao encontro. Então, aí a atuação é mista. Muito bem. Ainda sobre instrumentos contundentes, nós temos lesões aqui, gente, é forte. Eu separei as imagens mais tranquilas, porque eu não quero traumatizar ninguém. Temos imagens. Bom, eu já sei que o instrumento contundente é aquele que atua por um plano, provocando uma lesão chamada contusa. O nome do instrumento é contundente, produz uma lesão contusa. Você fala, então tá fácil. Um instrumento cortante produz uma lesão cortante? Não. Incisa, nós já vimos. Beleza. Quais são as principais lesões, né, causadas por um instrumento contundente? Temos as escoriações, equimose, hematoma, rubefação e edema. E eu explico para vocês, então, de forma bem tranquila. Vejam só, ao clicar sobre cada um desses, você vai ver uma foto. Bom, o que são escoriações? Escoriações são lesões na pele
ocorre o chamado desnudamento da pele. Então, quando a sua pele está em atrito com algum instrumento contundente, vai provocar o desnudamento da pele, formando a chamada crosta hemática. Fala, porra, não entendi nada, o que é isso? E eu explico. Crosta hemática é aquela famosa casquinha, né? Ou seja, o desnudamento, você ralou a pele. E a crosta hemática é a casquinha que gera. Tem gente que depois de alguns dias, né, retira a casca e come, né, que é uma coisa muito nojenta até. Mas tem gente que faz isso. Então, escoriação é essa lesão. Quer ver uma escoriação? Vamos ver. Tirei. Ah, isso aqui é um arranhãozinho. Pessoal, para quem gosta de medicina legal, quem se interessa, tem o site do professor Maltos, que é muito bom. Tem imagens, tem tudo. Ele é um perito e eu gosto muito do site do professor Maltos. Então, fica a dica aqui para vocês, tá bom? Então, e o que é equimose, professor? Equimose é o seguinte, são lesões que aparecem na pele. Um pouquinho, assim, uma pigmentação que aparece, que é o sangue que extravasa, né? Sai do vaso e atinge a trama tecidual. Poxa, quer falar difícil, meu? Descomplica, né? Então, vejam só, os vasos menores, nós temos vários vasos sanguíneos no corpo, mas aqueles vasos pequenos, vasos capilares, quando eles se rompem, se estouram, ficam umas manchinhas roxas pequenas, né? O pessoal costuma praticar, né? Acaba acontecendo muito, aquele casalzinho que está namorando, só vai lá, dá uma chupada, assim, tem gente que gosta de chupar, assim, um pescoço do outro, sei o quê, e marca, fica aquela marca roxa, causa equimose, né? Então, a equimose gera uma lesão assim, mais ou menos, né? Vamos ver aí na tela. Olha só, vai falar, poxa, chupou o sovaco da pessoa. Não, não é isso não. Foi uma lesão, né, provocada por algum instrumento contundente. O hematoma, ele é parecido com a equimose, mas a diferença é que ele vai romper vasos de grosso calibre. Então, você vai ter um extravasamento de sangue maior, que vai deixar a pele mais roxa, né? Então, temos aí hematoma, por exemplo, deixa eu ver o que tem aqui. Opa, esse está bem forte, né? Certo. Rubefação. Rubefação, o pessoal já conhece. Rube, né? Você já lembra de rube, vem de rubro, vermelhidão. Então, a rubefação é aquela lesão, vamos dizer assim, até um pouquinho mais tranquila, provocada por um instrumento contundente. Então, é um impacto, uma pancada que a pessoa toma que deixa o ambiente, a região atingida um pouco avermelhada, né? Sabe aquela conversa, a pessoa tomou um tapa no rosto que deixou as marcas, né, do dedo da pessoa. Dá para ver até impressão digital. Dá para ver se a pessoa tem dois deltas, um delta, se é verticilo, se é bidéltico, se é um arco. Mas isso também é uma outra conversa, né, que aí nós estaríamos falando sobre datiloscopia, que é um assunto muito bom também de medicina legal. Então, na rubefação, provavelmente você já deva ter passado por uma situação dessas. Dá uma olhada aqui, este exemplo aqui é muito bom. A pessoa tomou uma sapatada, dá para ver até a costura da sola do sapato aqui, né? Provavelmente um Vulcabras 752. Está aí mais uma foto extraída do site do professor Maltos. E o edema, gente, tem gente que pensa que edema é deixar a lesão roxa ou, enfim, é o extravasamento do sangue. Nós já vimos que o extravasamento do sangue é hematoma, né? Então, o edema é inchaço, tá bom? Edema e inchaço. Temos uma imagem aqui que nós temos edema e hematoma juntos, né? Mais uma aqui extraída do nosso querido professor Maltos. Isso aqui, gente, é muito legal, tá? Tem uma variaçãozinha de um site para outro, enfim, eu peguei aqui, mas poderia ter pego outros, eu tenho outras fontes, enfim, espectro equimótico. Isso aqui é interessante porque você sofre uma lesão, rompeu o vaso, então o sangue vai para o seu tecido. E o que acontece? Com o tempo, aquela coloração vai modificando. Por quê? Porque o seu organismo vai absorvendo aquele sangue, né? Então, a cor da lesão vai mudando. Então, no primeiro dia fica vermelho, segundo, terceiro dia vai ficando roxo,
depois do quarto para o sexto dia vai ficando meio azulado, depois ele entra na fase de ficar mais esverdeado, porque vai perdendo a pigmentação. Depois fica amarelo, olha, a fase amarela, então, é a última fase, né, que demonstra a lesão. E aí até que fique normal. Isso aqui tem uma variação, como eu disse, alguns apontam que essa fase amarela vai até mais ou menos aí o 18º dia. Mas, enfim, qual que é a importância disso? Imagine os senhores que uma pessoa, querendo prejudicar uma outra, ela ingresse, ela compareça a uma delegacia dizendo que foi agredida. Diz que foi agredida naquele dia. O delegado dá uma olhada, fala, pô, tá meio verde essa lesão. Que dia que foi? Ah, foi hoje. Ah, inclusive eu matei a pessoa por legítima defesa, porque olha o que ele me fez aqui, me deu um soco no olho, por exemplo. E já tá meio amarelado. E foi hoje, foi tudo hoje. Então, quer dizer, já fica meio comprometido. O delegado fala, tudo bem, só vai ser submetido a um exame de corpo de delito lá no Instituto Médico Legal. O Instituto Médico Legal, gente, as pessoas fazem uma associação com exames cadavéricos, mas, na verdade, na maior parte dos exames, são exames feitos em pessoas vivas, tá? Então, principalmente o exame de corpo de delito. A pessoa foi presa, precisa de fazer o exame para ser conduzida a um CDP, enfim. Enfim, várias situações aí, você tem, então, a realização de um exame. Um caso desses, dá para perceber a mentira. Vejam como a natureza, né? A natureza humana, ela mostra que aquilo não é verdade. Não é muito interessante? Eu acho muito interessante isso. Para quem tiver mais interesse também, pode pesquisar, assim, ó, espectro equimótico. Dá uma olhadinha no livro do professor França, que eu já indiquei aqui, que é muito bom. Coloquei um link aqui, está piscando. Se você clicar aqui, você vê o material dessa professora, que sinceramente eu não conheço, mas eu citei a fonte já que eu peguei essa tabela dela aqui. E nós temos os instrumentos perfurantes. Então, nós já vimos os instrumentos cortantes, contundentes e agora os perfurantes. Os instrumentos perfurantes são aqueles que vão atuar por um ponto, né? Então, ele vai fazer uma lesão pontiforme, né? Uma lesão num formato circular. Ele causa o chamado orifício de entrada, que é por onde passou o instrumento. Se o instrumento perfurante atravessar o organismo, dependendo de onde atingiu, nós vamos ter penetração e transfixação quando ele extravasa, quando ele sai do outro lado. Exemplos clássicos, então, de instrumentos perfurantes. Geralmente eles são finos e com uma ponta bem pontiforme mesmo, né? Então, compasso, agulha, espinho, aquele espinho que vocês estão acostumados a ver. O nome da lesão é um pouquinho diferente. Então, o nome da lesão provocada por um instrumento perfurante é punctória. É um instrumento perfurante que causa uma lesão chamada punctória. E qual é o movimento praticado na atuação de um instrumento perfurante? Penetração. Ó, penetração. Podendo haver a transfixação. E aqui a característica é a seguinte, né? Se eu disse que o instrumento ele é pontiforme, ele é cilíndrico, ele vai causar uma lesão circular. A característica marcante aqui é a seguinte, a profundidade será maior do que a extensão. Ao contrário do que acontece lá no instrumento cortante, que nós temos a extensão maior do que a profundidade. Já no perfurante, não. Ele atravessa, né? E a profundidade será maior. Por que isso também? Tem uma coisa interessante. Quando a nossa pele, ela é flexível, né? Isso é uma característica que dá para ver em algumas lesões também provocadas por instrumentos pérfuro-contundentes. Quando o instrumento vai romper a pele, ele, por mais que seja uma atuação muito rápida, ele empurra a pele estica, ele penetra e a pele volta para o seu estado de repouso. Então, esse movimento de esticar a pele faz com que o orifício de entrada seja menor, ele tenha um formato cilíndrico, igual ou menor do que o diâmetro do instrumento.
Tem um exemplo aqui de lesão punctória, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, também simplesinho, nada, nem está sangrando, nada, né? Então, super tranquilo. Agora, eu prometi que eu ia falar e depois daria oportunidade para as perguntas. Então, agora eu abro para as perguntas, né? Então, estava lendo as perguntas, podem ficar à vontade. Se eu não souber, eu digo que eu não sei. Já está liberado o chat, fiquem à vontade. Formulário, olha que pergunta boa, né? Enquanto vocês vão pensando numa pergunta aí, eu mando para o professor aqui. Tá. Então, formulário já está a resposta aqui. Pessoal, vocês todos devem ter feito a identificação com o nome completo e RGM, tá? Então, nós vamos extrair a informação pelo relatório. Não precisa de formulário, tá bom? O formulário deu uma encrespada. Então, se você entrou aqui somente com o seu nome, não escreveu o nome completo e nem o seu RGM, eu sugiro que saia da sala e entre novamente com a sua identificação completa. E com isso, nós conseguimos tirar um extrato, um relatório da sala, e com o relatório nós vamos gerar este formulário, tá bom? Vamos ver, olha, tem muita mensagem aqui, só estou ouvindo ok, tudo bem, até aí está legal. O link já está funcionando, estão falando que o link está funcionando, se funcionar, tudo bem. Então, podem testar aí, eu vou postar aqui para quem pegou depois, aqui ó, o formulário do link, né? O link do formulário para você responder. Ó, o David pergunta, tem um curso específico? Estudos para o concurso da Polícia Técnico-Científica. Bom, existem vários cursos preparatórios, tá? Para quem quer seguir uma carreira na polícia. Geralmente, o acadêmico de direito, ele vai partir, então, para o concurso de delegado de polícia, né? Isso cai na prova de delegado. E fica uma dica aqui, para quem gosta de, enfim, do direito penal, quem tem pretensão em atuar como delegado de polícia, eu já oriento que dê muita atenção a essa disciplina, medicina legal. Por quê? Porque ela estabelece um percentual grande da nota de corte. O candidato na prova que não atinge os 50% dessa disciplina, ele já está eliminado. Então, você já sai na frente de muita gente, né? Porque tem gente que não gosta e fala, eu tenho aversão, não quero saber disso aí. Então, é uma dica boa. E não é uma disciplina difícil, não. É bem legal. Você acaba praticando e vai embora. Tudo bem. Estão falando que o link já funcionou, então está muito bom, está muito jóia. A Deise está perguntando, seria uma disciplina que poderia ser usada como ferramenta para contestar em audiências? Bom, eu vou dizer para vocês que, estudando medicina legal, eu aprendi muitas coisas, né? Então, tem coisas assim que nós não temos um conhecimento técnico, mas para vocês terem uma ideia, recentemente, olha só, não é uma área, não tem nada a ver com a medicina, mas que é de interesse também de investigação, por exemplo, questão de perícia grafotécnica, documentoscopia. E com base em conhecimentos que eu tenho de medicina legal e tal, pensando nesse padrão de escrita do cérebro, que a pessoa não consegue enganar o cérebro e tal, a gente tem descoberto em alguns casos, algumas situações de falsidade. Então veja como isso ajuda. E ajuda, é claro, principalmente para quem atua com direito penal, né? É claro, tem muitas coisas, você vai estudar hematologia, então tem muita coisa que ajuda muito a orientar uma defesa. Pessoal, me parece que todos conseguiram aí preencher, então tá tudo bem, estou feliz demais. O Silvio, olha aí o Silvio, muitos não conseguem entrar, pois está dando sala cheia. Poxa, o que é isso? Eu deixei liberado. Eu vou falar para vocês uma coisa aqui. É o seguinte, por que a gente não libera o chat de início? Quando você configura a abertura da sala, nós colocamos para mais de 250 pessoas. Aí ele bloqueia automaticamente o chat. Então, quando a gente libera o chat, acontece isso. Aí ele trava, não deixa vocês entrarem. Então, por isso que eu segurei o chat ao máximo aí,
Eu peço desculpas, mas infelizmente chegou no limite da sala mesmo. Aí o formulário, a palestra está salva para assistirem depois, sem problemas. Olha aí, o Ricardo fez uma pergunta boa aqui também, ó. Como diferenciar uma equimose de um hematoma? Não, na verdade, Ricardo, seria pela dimensão da lesão. Então, pensa assim, quando você tem um impacto da lesão, você vai ver a quantidade de sangue, o extravasamento de sangue. E ali, possivelmente, vai ter uma ramificação, algo que dê para identificar o calibre do vaso. Tá? Então, equimose é para vaso de pequeno calibre, enquanto hematoma, grosso calibre. Olha, tem muita gente que fala assim, professor, eu queria ir no IML, queria conhecer o IML. Vai fazer o que no IML? Sinceramente, sabe? Já aconteceu no passado, sabe? De pessoas, não na nossa universidade, né? Que bom, pessoas que foram ao IML e lá fizeram comentários, viram lá os corpos e saíram fazendo comentários e tinha familiares das pessoas examinadas lá fora e que causou um constrangimento. Então, o IML, sabe, gente, é para quem quer estudar medicina, eu vejo mais dessa forma, porque nós temos tudo hoje nos livros. Se vocês pegarem o livro do França, as imagens são coloridas. Se vocês entrarem no site do professor Malthus, muito bom, ele coloca imagem e explicação. Tem uma pergunta aqui do Guilherme, ele fala, lesão por arma de fogo é uma lesão punctória? Pergunta boa, Guilherme. Mas veja só, se você olhar para um projétil de arma de fogo, tá? Olha para o projétil e pensa assim, se eu pegar aquele projétil e tentar penetrar, por exemplo, o organismo com a minha mão, ele não vai fazer a penetração. Por quê? Porque a lesão provocada por um projétil de arma de fogo é uma lesão que ela vai decorrer, ela vai agir por penetração e também pela tração, né? Então, é a força do impacto que causa o rompimento do tecido. Então, eu tenho uma combinação mista. É por isso que é uma lesão pérfuro contundente. Então, ele inicia por um ponto e depois, na sequência, atingindo um plano. É por isso que aí, uma lesão pérfuro contundente, nós vamos ter todas as características desta lesão, como as orlas e zonas, né? Orlas e zonas. Você tem zona de tatuagem, zona de chamuscamento, zona de esfumaçamento, de acordo com a distância aí do disparo. Mas, como eu disse, isso rende aí umas 2 horas de conversa no mínimo. Olha aí, a Aline fala, já vi processos com os requisitos. Na verdade, são quesitos. Tira só o re. Quesitos são perguntas feitas ao perito, tá bom? Existem os quesitos oficiais e os quesitos formulados pelas partes. Os advogados fazem perguntas ao perito. Muito bem. Eu já tive uma observação aqui que eu devo cumprir rigorosamente com o horário, né? O nosso encontro vai até às 19, vocês têm aula 19h10. E eu procurei falar rápido para sobrar tempo e tal, né? Mas vamos ver. O Pedro falou, incidente falsidade documental. É verdade, isso aí, Pedro, para falar aqueles casos de perícia, de documentos, é isso aí. Muito bem. Eu ainda não estou acompanhando, estou descendo aqui, está dizendo que tem mais 108 mensagens aqui, então ainda não consegui chegar. Para quem conseguiu, pessoal, a Neide está perguntando, para quem conseguiu aí responder o formulário, eu acredito que todos, então está tudo bem, tá? Então, olha, comente as fases do processo transformativo. Na verdade, isso aqui também, a gente pode marcar um encontro mais para frente para eu falar sobre tanatologia, né? Aí nós vamos falar sobre o estudo da morte, nós vamos estudar isso é muito legal também. Aí, puxa vida, eu adoro falar sobre isso, mas fica para um outro dia, senão eu vou pegar a aula aqui toda de vocês daqui a pouco. E outra coisa, pessoal, a sala está configurada, pode ser que caia, ela está configurada para 1 hora de evento, então às 19 horas pode cair, tá? Vocês têm meu e-mail também, querendo mandar
um e-mail, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar mais uma vez essa apresentação que eu coloquei aqui para vocês, e quem quiser assistir depois, também ver a apresentação, como eu disse, está no site do Geniali, que o acesso é gratuito, enfim. Na verdade, eu também tenho acesso gratuito, só não consigo baixar, porque para baixar tem que pagar, então eu faço e deixo online lá, quem quiser assistir. Isso, o Guilherme pergunta se conta 5 horas, sim, vale como oficina. Aí o link. Então, no final caiu o preço, estava configurado para 1 hora, 1 hora. A disciplina, tem uma pergunta aqui, psicologia forense, a disciplina ela está nesse formato, é medicina legal e psicologia forense. Então, nessa disciplina, vocês vão estudar, por exemplo, vão estudar Freud, né? Vão analisar as fases de evolução do ser humano, o que isso interfere na atitude de um indivíduo. Vocês vão estudar o que influencia um criminoso, se a propensão da pessoa para o crime vem do meio em que ela vive, né? Seria o mesocriminoso, se isso é biológico, seria o biocriminoso, se a pessoa tem uma influência dos dois espaços, então das duas naturezas, esse seria o biomesocriminoso. Mas aí tem o biomesocriminoso preponderante, tem o mesobiocriminoso preponderante. Então, isso aí é muito legal também. Eu deixo aqui uma dica para vocês de um livro muito legal mesmo, que chama A Falsa Medida do Homem. Leiam esse livro, gente. Esse livro é muito legal, gente. Esse livro é muito bom. Foi um médico americano que escreveu, e ele fala um pouco sobre preconceito, sobre aquilo que a gente estima, né? Se você consegue mensurar. É uma crítica também, por exemplo, à teoria de Lombroso e tal. É legal. Então fica a dica, vocês que se interessam, é muito bom, tá? Mais para frente nós vamos marcar. Então, já vi que vocês gostaram de medicina legal, então eu vou mais para frente marcar um outro aí. Então, o Lombroso, toma cuidado com o Lombroso, hein, Simone? Toma cuidado com o Lombroso. Eu poderia falar um pouco sobre o Lombroso. Lombroso, para quem não conhece Lombroso, ele criou um estereótipo do criminoso. Aí ele fala, então, que o sujeito que tem a orelha grande, por exemplo, ele tem propensão para ser ladrão. A mulher que tem o dedo do pé torto, ela tem propensão para ser prostituta. Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Ele fez um estudo. Ele fez um estudo com pessoas encarceradas e tal. Mas a história do Lombroso, ela passa a ser importante, ele tem uma importância grande, quando ele passa a lutar pelos direitos dos encarcerados. Porque ele acreditava que o branco, né, a pessoa, a raça branca pura, não era perfeita e não poderia cometer nenhum crime. E quando ele começa a perceber que tem pessoas brancas presas, ele fala, pô, tem alguma coisa errada, tem alguma injustiça. Ele começa a lutar pelo direito desses presos. E é por isso, então, que muitos chamam de pai da criminologia, porque através dessa luta dele que surgem alguns institutos, como a progressão de penas e tal. Então, o Lombroso tem uma importância, mas o pessoal foca nessas questões preconceituosas dele, e não especificamente na importância que ele teve no desenvolvimento da criminologia. Bom, até agora não caiu, deu 19 horas. Eu pedi para o professor por um tempinho a mais. Falei, professor Castilho, deixa um tempinho a mais aí. Bom, já que não caiu, tá tudo bem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tudo bem. Eu encerro em 5 minutos, não tem problema, só para que dê tempo de vocês entrem para a aula de vocês, não é verdade? Essa palestra vale como estágio. Então, fica a dica, pessoal. Quando vocês observam esses convites que nós mandamos com o nome Oficina Jurídica, vale como estágio, tá bom? Oficina Jurídica é estágio. Quando for live, palestra promovida pela coordenação,
aí vale como atividades complementares. Então, sempre que tiver esse nome, oficina jurídica, vai valer como estágio. Vocês vão receber o certificado, tá bom? Eu peço só que tenham paciência, são muitas palestras, vocês já viram, então tenham um pouquinho de paciência, né? O pessoal vai expedir os certificados para vocês aí dentro de um mês, mais ou menos, tá? Tem uma pergunta aqui, mais usada em que área de direito? É usada, tem uma atuação forte no direito penal, sem dúvidas, mas tem atuação no direito civil, no direito do trabalho. Você tem uma perícia médica no direito do trabalho para apurar uma lesão por esforço repetitivo. Ó, o conceito de medicina é isso, é a medicina a serviço do direito. Então, você tem medicina legal no direito do trabalho, no direito desportivo, para ver a questão de doping, é a medicina legal também, não é verdade? Pessoal, live jurídica, tá? Live jurídica. Live promovida pelo curso de Direito. Nós recebemos alguns convites de eventos importantes e nós compartilhamos com vocês. Mas se o evento não foi promovido pela coordenação, nós não emitimos certificados, tá? Que fique claro, tá bom? Mas se vocês tiverem o certificado pelo órgão que promoveu o evento, vocês podem usar como atividades complementares. Tá? Então, live jurídica promovida pela coordenação, aí nós estamos falando exatamente de atividades complementares. Tudo bem? Opa, legal. Ótimo. O Matheus escreveu no meu canal. Quem quiser entrar no canal lá do YouTube, também tem bastante vídeo legal. Não tem nada de medicina legal, mas tem muita coisa de direito civil. E depois a gente vai postar mais um pouquinho aí. Eu vou postar um pouco sobre medicina legal, que eu vi que o pessoal gosta disso aí. Né? Pessoal, então eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Foi muito bom estar com vocês. Passou muito rápido, né? Não deu tempo aqui de... Eu corri um pouco, confesso que eu deixei de falar, assim, muita coisa, mas o principal eu consegui falar. Então, agradeço a todos, desejo a vocês uma boa noite, que vocês tenham uma boa semana de aulas e que tudo corra bem para vocês, tá bom? Muito obrigado, até mais.